Oi, eu sou Wesley Noturno, seja muito bem-vindo no meu canal, no mundo de Wesley Noturno. Hoje, mais um Wesley Responde. Contém gatilhos, então tenha atenção. Este vídeo contém gatilhos. Peço que você já chega dando um gostei, isso é muito importante para mim, o YouTube vê toda essa interação e recomenda o meu canal na plataforma. Então já deixa seu like, que isso é muito importante para mim. Vai comentando embaixo o que vocês acharam, com cuidado, com delicadeza, com muito respeito. Estamos falando aqui de temas, o Wesley Responde de hoje é muito delicado, mas é muito necessário, então cuidado com seus comentários, senão eu vou ter que bloquear. Deixa também ideias para próximos vídeos, que isso é sempre muito importante, e compartilha meu vídeo com o máximo de pessoas possíveis para a gente conseguir ir crescendo organicamente aqui no... Então vamos lá, né? Deixa eu só tomar um cafezinho aqui. Hoje eu tô bem cedinho gravando esse vídeo. Bora aqui, né? Tô olhando aqui para baixo, aqui tá o computador. Eu evito ficar imprimindo papel, nananana. Bora lá. Olá Wesley, tudo bem? Após você ler a minha história com o meu marido em seu canal, eu fiquei pensando em escrever a minha história com a depressão e com a ansiedade, que é bem mais longa e, diga-se de passagem, bem menos agradável também. Acabei demorando um pouquinho, porque falar, pôr pra fora, quando você tem ansiedade, quando você tem depressão, não é fácil. Eu tenho depressão e não é fácil conversar nem com as pessoas que trabalham para me ajudar. São os psicólogos, os psicanalistas. Não é fácil pôr para fora, não é fácil porque às vezes a gente pensa que está cicatrizado, ainda não está. Então, parabéns pela sua coragem e muito obrigado de coração. Isso aqui serve de alerta para as outras pessoas. Eu ainda não li seu e-mail, vou ler agora, né? Mas toda vez que a gente põe para fora nossas experiências e as nossas histórias, a gente acaba ajudando uma pessoa, nem que seja uma pessoa que seja. Tudo é válido. E esse é um tema que é importantíssimo. A gente não tem que esperar dar setembro para começar a avisar, dar prevenção. A gente tem que falar todos os dias, o ano todo, não é só setembro. Então aqui, né, com todo respeito. Mas vamos lá. Acabei demorando um pouquinho, porque eu tive que tomar muita coragem para escrever, mas acredito que falar sobre esse assunto é importante. Não deve ser tabu. Precisamos normalizar essas questões para que as pessoas procurem ajuda e não sofram sozinhas com essas doenças. Por fim, estou numa fase em que esses demônios que me acompanham já há quase 20 anos estão novamente se manifestando. Acho que escrever essa história pode também me ajudar a desabafar um pouco. A primeira vez que eu tive uma crise de depressão e um ataque de pânico e terror noturno foi quando eu tinha cerca de 15 anos. Porém, hoje, muitos anos depois de terapia com vários profissionais, eu tenho certeza que a origem desses problemas certamente foram os traumas de infância. Então eu vou falar sobre a minha vida. Quando eu nasci, tanto meu pai quanto minha mãe tinham bons empregos. Minha mãe é servidora pública, meu pai piloto de uma companhia aérea bastante grande. No sentido financeiro, eu fui muito privilegiada. Morávamos bem, estudávamos em escola particulares e sempre tivemos acesso a brinquedos, viagem à praia todos os anos e todo o tipo de diversão. Falando assim, até parece que a minha infância foi perfeita. Porém, nos 2 dias em que meu pai passava em casa por semana, era sempre uma tensão indescritível. E no período entre os meus 9 a 12 anos, quando finalmente os meus pais se divorciaram, eu, meus 2 irmãos e minha mãe vivíamos um inferno dentro de casa. O meu pai era alcoólatra e também foi diagnosticado com esquizofrenia. Quando ele bebia, ficava violento, gritava, quebrava as coisas e ameaçava nos bater e bater em nossa mãe. Ele tinha momentos em que ria sozinho do nada e eu, sem entender nada, ficava assustada. Além disso, ele achava que tinha alguém o perseguindo e houve uma época em que ele tinha certeza que estava sendo envenenado por um colega do trabalho. Nessa época, apesar de eu ter um quarto só para mim, separado do quarto dos meus 2 irmãos, eu preferia sempre dormir no quarto com eles, para me sentir mais segura. Algumas situações me marcaram mais, apesar de ter muitas lembranças e elas serem incompletas. Acredito, inclusive, que houve um mecanismo de defesa na minha mente e eu vou contar uma situação, a que mais me marcou. Acredito que ela exemplifica claramente aquilo que eu passei com o meu pai.
Quando eu tinha por volta dos 10 a 11 anos, eu não me lembro ao certo, em uma das folgas do meu pai, ele chegou em casa pela manhã e já começou a beber. Logo começou a ficar agitado e era geralmente nesse momento em que ele começava com o jogo psicológico doentio. Ele nos provocava, falava coisas horríveis para mim, para os meus irmãos, para minha mãe. Porém, quando qualquer um de nós ficava irritado, respondia ou tomava qualquer atitude que ele não gostava, era quando ele começava a ficar violento. Nesse dia era dezembro, próximo do Natal, e ele começou a quebrar os enfeites, inclusive o presépio de madeira da minha mãe, da qual ela gostava muito. Esse momento é quando as minhas memórias são um pouco nebulosas. Eu não sei exatamente o que ocorreu, mas sei que as coisas devem ter se intensificado e que em um dado momento a minha mãe falou para mim e para os meus irmãos que iríamos passar a noite na casa da minha tia. Lembro também que a babá do meu irmão mais novo estava em casa conosco e a minha mãe falou para que ela se preparasse para ir conosco. Meu pai não gostou nada disso, pegou a bolsa da minha mãe com a carteira dentro e escondeu a chave do carro para que não pudéssemos sair. Ele desligou o telefone para que a minha mãe não pudesse ligar para minha tia ou para a polícia, lembrando que naquela época, por volta de 1995, nós não tínhamos celular, assim ficávamos sem comunicação. A babá do meu irmão disse que tinha algum dinheiro guardado, saímos de casa a pé, já era noite e cruzamos por alguns matagais para que meu pai não pudesse nos ver, até chegarmos a um ponto de ônibus. Pegamos um ônibus quando começamos a ficar aliviados. Percebemos que meu pai havia nos visto entrar no ônibus, dentro do carro dele. Ele parou o carro na frente do ônibus para que o motorista não pudesse continuar. Pedimos ao motorista que ele não parasse, mas não teve jeito. Meu pai parou o carro, cruzando duas faixas, impossibilitando o ônibus de parar. Descemos do ônibus e novamente tentamos ir correndo por ruas pequenas e terrenos baldios, pois como ele estava dentro do carro, assim não conseguia nos acompanhar. Chegamos a uma delegacia de polícia após alguns minutos e a minha mãe pediu que eu, meus irmãos e a babá esperássemos do lado de fora. Ela entrou e foi falar com os policiais. Alguns minutos depois, vimos ela saindo e corremos para encontrá-la no estacionamento da delegacia. No que ela nos disse que os policiais não acreditavam nela e disseram que não poderiam fazer nada. Nesse momento, meu pai nos viu na rua e entrou com o carro em alta velocidade dentro do estacionamento da delegacia. Acredito que ele estava muito transtornado, pois além de estar em alta velocidade no estacionamento de uma delegacia, quando os policiais mandaram ele parar, ele não parou e quase atropelou um deles. Parando apenas quando um dos policiais apontou a sua arma. Meu Deus, imagino toda essa cena na frente de várias crianças, de uma mãe, de uma babá, principalmente das crianças. Imagina o transtorno que não é você ter tudo isso na sua frente, tudo isso gravado aqui na cabeça. Vou continuar. Estou tentando não interromper muito o e-mail de hoje. Os policiais o levaram para dentro da delegacia e após a minha mãe ter uma conversa com eles, nos levaram até a casa da minha tia, onde passamos a noite. Bem, depois de toda essa situação e depois de se pensar que alguma coisa teria acontecido com ele, não é que do nada ele foi liberado na manhã seguinte, ligou para a casa da minha tia chorando e fomos obrigados a escutar novamente todas aquelas desculpas esfarrapadas e promessas de que ele nunca mais faria isso de novo. Obviamente, ele fez. Bem, vivemos nesse inferno por mais algum tempo. Quando eu tinha por volta de 12 anos de idade, meu pai pediu o divórcio da minha mãe. Prontamente ela concordou. Eu e os meus irmãos ficamos muito felizes, pensando que o inferno finalmente teria acabado. Mas não acabou, pois o meu pai tinha direito de visitação e de passar férias conosco. E passávamos muitas situações de violência, e sem a minha mãe por perto. Meu irmão mais velho apanhou dele algumas vezes. Inclusive, quando já tinha mais de 20 anos, digo, apanhar, mas eram socos, chutes mesmos, não era tapas na bunda para educar criança. O meu irmão mais novo, que é gay, foi obrigado aos 11 anos de idade a ir a um prostíbulo para virar homem,
Palavras do meu pai. Eu, com 13 anos de idade, fui deixada no meio de uma estrada à noite, sem dinheiro ou qualquer meio de comunicação, já que na época eu ainda não tinha um telefone celular, por ter brigado com meu pai no carro enquanto ele dirigia. Fui andando até um posto de gasolina e esperei lá por quase 2 horas, quando ele finalmente voltou para me buscar. As situações de tortura, principalmente psicológica no meu caso, terminaram apenas muitos anos mais tarde, quando eu, por volta dos meus 20 anos, decidi que eu não devia nada ao doador de esperma e que eu não era obrigado a vê-lo ou a falar com ele, apesar de ouvir apesar de ouvir muitas pessoas coisas como: mas é seu pai, quando ele morrer, você vai se arrepender de não ter passado tempo com ele. Bem, por fim chegamos aos meus 15 anos, quando comecei a ter crises de terror noturno. Eu acordava no meio da noite, apavorada, sem saber se estava acordada ou sonhando, se estava viva, se eu estava morta, e morrendo de medo, eu não sabia do que. Comecei a entrar em depressão, chorava o tempo todo, não conseguia ir para a escola e quando eu ia, eu acabava voltando para casa meio triste, de crises de choro. Minha mãe me levou a uma psicóloga que me indicou um psiquiatra. E é assim que tomo os remédios de ansiedade e depressão desde os meus 15 anos. Tive diversas crises durante a minha vida, coincidentemente, a maior parte delas ocorreu nos meses de dezembro e janeiro. Outra consequência com o qual demorei muito para aprender a lidar com o meu medo, nojo e desprezo por homens. Fui dar o meu primeiro beijo já aos 19 anos de idade. Dizia que nunca queria me casar, pois para mim casamento era sinônimo de inferno do que eu vivi quando eu era criança. Fui ter meu primeiro namorado aos 21 anos e só consegui namorar porque morávamos em cidade diferente. E assim eu me sentia mais segura. Gente, olha o terror que essa moça passou. Olha o horror dos traumas que ela acabou tendo no decorrer da vida dela por conta desse doador de esperma. Porque, como ela disse, isso aqui... Eu não finalizei a história, não sei como é que tá a sua relação com o seu pai, mas é difícil. Esse é mais um doador de esperma do que um pai. Olha o horror que esse homem fez a família viver. Desde das agressões verbais. Imagina o filho lá de 11 anos, de 13 anos, ela tinha 13. Imagina lá um menino de 11 anos de idade sendo levado a um prostíbulo para virar homem. Imagina o outro irmão apanhando de socos do pai. O pai deixando essa filha de 13 anos de idade, uma criança no meio da rua, fazendo ela caminhar, sabe-se lá quanto ela deve ter caminhado até chegar num posto de gasolina. Que poderia ter acontecido coisas ainda piores com ela. Isso... Vamos lá, né? Que ainda tem história ainda, vamos lá. Mas dói, irrita. Passei anos solteira e às vezes, quando a carência batia, eu saía para as baladas para beijar na boca. Mas raramente passava disso, pois a minha desconfiança e medo eram sempre maiores. Por volta dos meus 25 anos, quando comecei a me abrir um pouco mais, passei por uma situação de violência sexual por parte de alguém que era amigo da galera, o que me deixou novamente retraída por alguns anos, até que eu tive coragem de contar para alguns amigos e depois para minha psicóloga, e assim tentar novamente voltar a me relacionar. Bem, depois disso eu tive mais um relacionamento, que já mencionei no relato anterior, que acabou quando ela foi traída, né? Ela foi a nossa... encontrou um rapaz bom para ela. Gente, eu tô assim, chocadíssimo. Eu não tô relaxado, eu tô tenso, eu tô... Sabe quando trava aqui atrás? Quando trava de ter pânico, ansiedade? Mas vamos lá, né? Vamos acabar aqui. Finalmente, quando eu já estava com 31 anos de idade, eu conheci o meu marido, com quem eu tenho um bom relacionamento,
mas toda a minha vivência ainda tem consequências sobre mim até hoje. Eu ainda sofro de depressão, ansiedade. Eu passei por uma crise bem forte quando eu morava em Lisboa e acredito que só não foi pior porque o meu marido me deu muito apoio. Na verdade, até hoje, quando eu e meu marido brigamos, muitas vezes eu tenho reações desproporcionais. Qualquer discussão sobre lavar a louça ou colocar o lixo lá para fora, se não estiver em um bom dia, pode me levar a crises de choro e a ansiedade. Eu ainda faço terapia, ainda tomo os meus remédios, mas sei também que, apesar de tudo, progredi muito e superei muita coisa. E o que sempre me ajudou foi fazer terapia. Mas sempre temos que pensar que a terapia não é um remédio milagroso, não vai curar os seus traumas em uma sessão. É preciso persistir, pode demorar, mas vai dar sim resultado. Quero deixar aqui uma mensagem para todos que sofrem com depressão. Sei que tem dias que parecem que nada vale a pena, que tudo é difícil e que as coisas nunca vão ficar bem. Mas esses dias também passam. Mas quando você precisar lutar e tomar as rédeas da sua vida, peço desculpas pela história longa e por qualquer erros e incoerências no texto. Eu não quis fazer uma revisão, pois já foi muito difícil de escrever. Reler seria mais uma choradeira. Hahaha, diz ela. Por fim, eu quero novamente deixar um super agradecimento para você, Wesley. Você é uma pessoa maravilhosa e seu canal no YouTube é divertido, informativo e necessário. Tudo ao mesmo tempo. Espero que continue crescendo muito. Um abraço, Clara. Clara, muito obrigado de coração por ter tido a coragem de contar a sua história. Eu nem sei, mas eu tô travado. Mas obrigado, viu? Depressão não é fácil. Sobreviver à depressão não é fácil. E é como você diz, não vai acabar tudo em uma única sessão. Infelizmente. Eu tenho depressão, meu marido tem depressão, vivemos em uma casa onde tem dias em que os dois estão tendo crises. Eu não consigo ajudar porque eu preciso de ajuda. Ele não consegue ajudar porque ele precisa de ajuda. A quantidade de medicamentos que eu tomo para tentar ficar ok é grande. Eu entendo tudo que você escreveu. Eu tenho problemas para dormir, tem momentos... Gente, tudo, absolutamente tudo. Há momentos em que eu não sei se eu tô sonhando, se eu tô acordado, se eu tô vivo, se eu tô morto, aonde eu tô. Há momentos em que eu tô preso, dormindo, ataques de pesadelos, onde a gente tem centenas de remédios ali, que são todos orientados pelos psicólogos. Obrigada, viu? Obrigada de coração. Até chorei. Eu tento ser forte, eu tento me manter aqui em algum lugar para não chorar desesperadamente. Mas a sua história, ela serve sim de alerta. Quando eu vejo o Wesley responde que eu fiz seu, eu não diria. A gente nunca diz, né? Muita gente me vê sorrindo por aí, fazendo vídeo palhaçadas, minhas lives, não sabe o que eu passo. Às vezes eu vejo nos comentários quando as pessoas acidentalmente caem no meu vídeo contando a situação que eu vivi em Portugal e elas comentam: meu Deus, eu nunca imaginei. Ninguém nunca sabe. A gente não sabe como está o nosso vizinho, a gente não sabe como está nosso amigo, nosso irmão. São situações que às vezes a gente guarda pra gente, com medo de compartilhar, com medo de revisar, com medo de pôr para fora, porque dói, não está cicatrizado. Aconteceram coisas horríveis com você quando você tinha 10, 11, a sua infância toda basicamente. E que hoje, aos 31 anos de idade, ainda dói, ainda machuca. Eu entendo isso. Aconteceram coisas comigo quando eu tinha 8. Eu tenho 27 anos agora. Quase 20 anos se passaram. Dói, machuca, continuo tendo os pesadelos, continuo perdido ali dentro. Sinta-se abraçada, viu? De verdade. E se algum outro dia você... Eu espero que todas as pessoas aqui possam pegar alguma coisa de exemplo.
quando for comentar aqui, tenham cuidado, porque do outro lado vai ter ela lendo os comentários. Ela é muito presente no meu canal, ela está sempre comentando os vídeos. Vamos ter cuidado, vamos ter atenção para não machucar ainda mais. Cuidado com os comentários. Se tiver alguma coisa desrespeitosa, alguma coisa que seja pesada, eu vou apagar, eu vou bloquear. Quero mostrar para vocês também um espaço que eu tenho aqui, onde é dividido por mim, pelo meu marido, e temos os nossos medicamentos. Todos eles por orientação, recomendação médica. Esse vídeo não vai ser monetizado, então eu não tenho problemas em mostrar os remédios que a gente toma. E ainda assim, sofremos com ansiedade, sofremos com crises. Deixa eu só virar a câmera. Essa é a parte na casa onde isso aqui é vitamina. Tirando esses 3 aqui, que é própolis, vitamina e ômega 3, temos aqui melatonina 5 gramas, melatonina 3, remédio passiflora, drops de cannabis, outros remédios para a gente conseguir dormir, descansar. No meu quarto eu tenho Xanax e é isso. Não é fácil. A gente passa por momentos em que tem dias que é tudo fácil, a gente sorri, mas tem dias que é difícil, que a gente chora, que a gente tem crise. Tem dias que eu mando e-mails gigantescos para os meus psicólogos, eu tenho psicólogo e psicanalista. Ainda assim, tem dias em que a gente parece que eu perdi, que eu vacilei, que aquele dia parece que eu me pergunto, mas será que está surtindo efeito tudo que eu tenho feito? Não é fácil. Eu quero agradecer novamente você por ter tido a coragem, porque eu sei quão difícil é. E se você tiver alguma história também para o Wesley Responde, ou a sua história de superação, ou a sua história de como você sobrevive e lida com a depressão, escreva para mim também, mundowesleynoturno@gmail.com. Deixa o seu gostei, que isso é muito importante. Para já, é nessa que eu vou. Um grande abraço.